neste mundo. Sem Deus nada podemos fazer, nem a folha das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Nem a folha das árvores se movem, se não for pelo seu poder. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Além do céu azul, na presença do Senhor, todos se levantarão, dando glórias e louvor. Vem, 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 vem carregar a cruz. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. Vem, 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 vem carregar. Vem, 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 vem dar glória a Jesus. O poder de Deus é fogo para queimar. O poder de Deus é fogo para queimar. Se você entra neste fogo, você vai transformado. Se você entra neste fogo, você vai transformado. Vai abalar o mundo, vai. Quando Jesus voltar, o mundo vai. Vai abalar o mundo, vai. Quando Jesus voltar, Cristo descendo, céu se abrindo, os anjos tocando, vai abalar o mundo, vai. Quando Jesus voltar, eu tenho um amigo que me ama, me ama. Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é. Eu tenho um amigo que me guia, me guia, me guia. Eu tenho um amigo, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, 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 seu nome é. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, seu nome é. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Este é o nosso amigo, né, meus irmãos? Um amigo que nos ama, que nos guia, que nos liberta e que nos salva. Este é o nosso amigo. Precisamos, meus irmãos, viver em espírito e em verdade diante dele, para que possamos alcançar a coroa de vida eterna naquele dia. Hoje, meus irmãos, nós estamos na campanha. Hoje, meus irmãos, é o 20º dia, né? 20º dia da campanha
A unção de Deus na família. A unção de Deus na família. E nós, meus irmãos, nós falhamos um dia, né? Então nós vamos ter que fazer, meus irmãos, mais 2 dias dessa campanha. Amém? E como, meus irmãos, nós fizemos um propósito com Deus de orarmos 1 hora de oração antes da mensagem, desde o início da campanha. E no meio da campanha 2 horas de oração antes da mensagem. E no último dia 3 horas de oração. Então, meus irmãos, no próximo domingo, não, no outro domingo, estaremos, meus irmãos, realizando as 3 horas de oração antes da mensagem. Venha orar, venha buscar de Deus a unção para a tua família. Necessitamos, meus irmãos, da unção de Deus em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. Amém? Amém, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos ler a palavra de Deus? Glória a Deus. Aleluia. São Mateus, capítulo 27 e o versículo 45. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus. São Mateus 27, capítulo 27 e o versículo 45, para nós meditarmos. Glória a Deus. Deus está neste lugar. Se você crê, você alcança a tua bênção, a tua vitória aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler, meus irmãos, a palavra de Deus. Quem já achou, diga amém. Glória a Deus. Capítulo 27 de São Mateus, versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, Jesus. Amém? Amém, Jesus. Pode aceitar e louvar a Deus com as palmas, porque Ele é merecedor de toda honra, toda glória, toda majestade seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Sabemos, meus irmãos, que a palavra do Senhor, ela é uma exortação, a palavra do Senhor é uma revelação e também é uma profecia. Para qualquer momento que nós precisarmos, podemos abrir ela para Deus falar conosco. Basta você estar com o coração voltado a Ele, vivendo na sua presença, e Ele estará falando contigo. Amém? Glória a Deus. O maior milagre, meus irmãos, o maior milagre, quem operou foi o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas aí, meus irmãos, vem a pergunta: mas qual é o milagre? A cura do cego de nascença? Qual é o milagre? O paralítico andar? Qual é o milagre? O mudo falar? Aleluia. Ou o morto ressuscitar? Glória a Deus. O maior milagre, meus irmãos, o maior milagre foi, meus irmãos, o Senhor Jesus ter descido aqui na terra e ser morto na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Este foi o maior milagre que Jesus operou. Porque, meus irmãos, aleluia, Jesus estava no paraíso. Jesus estava, meus irmãos, num lugar onde não havia dor, e não há dor. Jesus está, meus irmãos, num lugar, aleluia, aonde não há sofrimento. Glória a Deus. Jesus está, meus irmãos, num
lugar aonde, meus irmãos, não havia lágrimas. Aleluia! Nada de mal havia ali, meus irmãos. E ele se dispôs a descer aqui na terra, sabendo, meus irmãos, que ia sofrer, porque muitos têm pregado, muitos têm, meus irmãos, aceitado que Jesus viveu aqui na terra como Deus. Ele não viveu como Deus aqui na terra, ele viveu como homem, porque diz a palavra do Senhor que ele sentiu, meus irmãos, frio, ele sentiu sono, ele sentiu sede, aleluia, e até mesmo na hora da morte, meus irmãos, ele sentiu angústia, porque a morte é terrível. Precisamos preparar a nossa alma para o momento da morte. Não é só, meus irmãos, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Nós temos pregado aos irmãos que precisamos estar, meus irmãos, preparados para o arrebatamento da igreja. Mas também, meus irmãos, precisamos estar preparados para o dia da morte, porque ninguém sabe a hora que vai morrer. As irmãs sabem a hora que você vai morrer? Não sabe. Eu não sei a hora que eu vou morrer, meus irmãos. Os irmãos internautas não sabem a hora que vai morrer. Por isso Jesus diz que nós devemos estar em oração e vigilância. Orai e vigiai, para que não venha cair em tentação e perder a sua coroa de vida eterna, a qual, meus irmãos, Ele tem preparado para nós desde lá da fundação do mundo. Jesus, meus irmãos, tem preparado para o ser humano a coroa de vida eterna. Ah, pastor, mas nem todo mundo vai ser salvo. Sim, mas aqueles, meus irmãos, que foram chamados e escolhidos alcançarão a coroa de vida eterna. Aí vai de nós, meus irmãos, vai de nós sabermos se nós estamos vivendo em espírito e em verdade diante dele. Nós precisamos saber disso, porque uma grande parte, meus irmãos, não sabe. Até mesmo, meus irmãos, pregadores da palavra, pastores, muitos não sabem, não conhecem, meus irmãos, a verdade. Aleluia! E nós precisamos estar, meus irmãos, apercebidos a este momento, que quando nós fecharmos os olhos aqui, iremos encontrar com o Senhor para dar conta daquilo que plantamos aqui na terra. Aquilo que você plantar aqui, você vai colher lá. E sabemos que a misericórdia de Deus, meus irmãos, é extraordinária. A misericórdia do Senhor é grande em nossa vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Estamos, meus irmãos, vivendo os últimos momentos na face da terra. Por isso precisamos estar apercebidos, precisamos estar convictos naquilo que estamos vivendo. Não podemos viver de qualquer maneira, não podemos pregar, meus irmãos, o que nós não vivemos. Não podemos, meus irmãos, viver a vontade da carne, o desejo, meus irmãos, das imundícias que o mundo oferece. Não podemos, devemos estar em Cristo Jesus, aleluia. Mas como isto, pastor? É como diz, meus irmãos, o Senhor Jesus a Nicodemos. A palavra de Deus revela que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, porque, meus irmãos, ele queria saber como fazer para ir para os céus, porque ele era um mestre. Nicodemos era um mestre de Israel, era um conhecedor, era um teólogo, mas não conhecia, meus irmãos, o caminho que levava aos céus. E ele foi ter com Jesus de noite. E ali, meus irmãos, ele perguntou: Senhor, o que devo fazer para alcançar a coroa de vida eterna? E Jesus foi claro a ele, meus irmãos: tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Se nascer da água e do Espírito, vai alcançar a coroa de vida eterna. E ele achou, meus irmãos, desta maneira: mas Senhor, eu tenho que voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, Nicodemos, não. Aí você vê, meus irmãos, que era um homem que tinha teologia da época, tinha estudo,
A Bíblia diz que Nicodemos era mestre de Israel e não sabia, meus irmãos, o caminho que levava aos céus. É como nós estamos vendo hoje. A maioria, meus irmãos, vivendo de qualquer maneira. A maioria estão, meus irmãos, vivendo de qualquer maneira. Estão pulando, saltando, meus irmãos, mas não tem o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo tem que ser nascido de novo. Aleluia. E eles não conseguiram nascer de novo. Tem pessoas, meus irmãos, que nasceram no Evangelho, nasceram crente, filho de crente, e não tem o Espírito Santo ainda, porque o coração nunca esteve dentro da igreja, nunca esteve dentro da graça de Deus, mas sempre esteve lá fora, no desejo da carne. O desejo da carne, meus irmãos, é terrível, é uma guerra terrível. Temos que guerrear, meus irmãos, em oração, em jejum, em santificação, para dominar a nossa carne, porque a carne, meus irmãos, ela veio do pó, e ela sabe que ela vai voltar ao pó. Aleluia. Mas o Espírito veio de Deus e tem que voltar para Deus. Mas para voltar para Deus tem que dominar a carne. E o que muitos, meus irmãos, não estão conseguindo dominar a sua carne. E eles estão, meus irmãos, abrindo a porta para o pecado. Não, pastor, tem problema isso não. Não tem problema aquilo, não tem problema aquilo outro. Nada tem mais problema. Será que o pecado deixou de ser pecado? Será que deixou, meus irmãos? Nunca o pecado deixou de ser pecado. De 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 4, 5.000, 6.000 anos atrás, o pecado nunca deixou de ser pecado. E o nosso Deus, meus irmãos, é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Sempre pronto a te dar o perdão, sempre pronto a perdoá-lo. Amém? Sempre pronto, meus irmãos, a perdoar os nossos pecados. E aí então, meus irmãos, Ele enviou Jesus, seu Filho amado, para ser, meus irmãos, crucificado na cruz do Calvário. E nós vemos aqui nesta palavra que chegou este momento, aleluia, glória a Deus, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Glória a Deus. No momento, meus irmãos, que Jesus deu o último suspiro ali na cruz do Calvário, houve uma escuridão, houve um terremoto, as pedras se fenderam, porque, meus irmãos, não suportaram, nem a natureza suportou ver a morte do Filho de Deus. Aleluia. Ele viveu, meus irmãos, como homem, as mesmas paixões que nós aqui na terra, mas Ele provou para mim e provou para você que é possível viver como homem aqui na terra e subir para a mansão celestial como anjos. Aleluia. E é esta a esperança que eu tenho em meu coração e que eu quero que você tenha também. Eu quero que você tenha essa esperança, a qual, meus irmãos, o mundo não conhece, o mundo não sabe. Nós temos milhares e milhares de igrejas, meus irmãos, mas nem todos conhecem essa verdade, nem todos conhecem, porque nós vemos com nossos olhos que eles vivem de qualquer maneira. Eu vi agora, meus irmãos, semana passada, aleluia, eu vi agora semana passada um vídeo, meus irmãos, que eles disseram que fizeram um bar dos crentes. Olha, meus irmãos, que espíritos imundos, que espírito maligno, bar dos crentes no Rio de Janeiro. Está entendendo, meus irmãos? Não, pastor, mas eles não servem bebida alcoólica, é só a cerveja sem álcool. É imundo, meus irmãos, é imundo. É como aquela irmã que compra lá, meus irmãos, uma blusa transparente, aí você vai falar com ela fala que vai apoiar outra por cima. O espírito é o mesmo, irmãos. O desejo maligno é o mesmo. É o mesmo. Precisamos, meus irmãos, acordar para fugir, meus irmãos, das imundícias que o mundo oferece. Satanás está desesperado. Ele sabe que o momento dele está chegando.
e Ele quer, meus irmãos, adquirir mais almas a Ele. Se Ele puder, meus irmãos, Ele vai pegar todos, e nós precisamos fugir, escapar pela nossa vida, para alcançar a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E Jesus, meus irmãos, com o seu amor, com a sua bondade, diz a palavra do Senhor, aleluia, que Ele exclamou em alta voz, na hora, meus irmãos, ali na cruz do Calvário, de Ele passar para a eternidade. Ele exclamou: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Ele sentiu, meus irmãos, naquela hora, que o Senhor Deus, o seu Pai, tinha desamparado dele. Porque, meus irmãos, o sacerdote, aquele povo que estava em volta ali, riam-se dele e desafiava: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz e nós creremos. Desça da cruz. Até, meus irmãos, gesta do lado dele, estava ali zombando: se tu és o Filho de Deus, desça agora da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas diz a palavra de Deus, meus irmãos, que o Senhor não desamparou o seu Filho. Jamais, jamais o Senhor desampararia o seu Filho. Glória a Deus. Mas ali, meus irmãos, quando o Senhor Jesus foi dar o último suspiro, Ele olhou para os céus e Ele viu, meus irmãos, que Deus estava de costa. Deus parou de olhar para Ele ali, meus irmãos. Você já imaginou o seu filho sendo pregado na cruz, derramando a última gota de sangue, sendo espetado, meus irmãos, ali com a lança? Já imaginou isso? Deus estava vendo aquilo. Deus sentiu, meus irmãos, Deus sentiu. Aleluia. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que Ele virou as costas, não porque Ele estava desamparando o seu filho, mas que não está suportando. Passamos por um fio naquele momento de Deus, meus irmãos, destruir tudo ali e tirar Jesus da cruz e voltar para os céus. E Ele poderia ter feito isso, irmãos. Ele poderia ter feito se Ele quisesse, porque o coração do ser humano é terrível. O coração do homem e da mulher é terrível, meus irmãos. Deus está, meus irmãos, ensinando desde o jardim do Éden, desde Adão, quando pecou. Deus está ensinando para que venha voltar a Ele, para que venha, meus irmãos, orar, jejuar, santificar, para que venha, meus irmãos, andar no seu caminho reto, sincero, para alcançar a coroa de vida eterna. Mas o desejo da maioria é estar na bebedeira, no jogo, na prostituição, no adultério, é estar diante da maldita televisão, é estar, meus irmãos, nos prazeres mundanos, nos desejos carnais. Mas sabemos que vai haver um dia chamado dia do julgamento, do juízo final, que será todos julgados por Deus, porque tudo está registrado, meus irmãos, tudo aquilo que fizemos aqui na terra está registrado pelo Espírito Santo, para que todos venham dar conta naquele dia. Ninguém escapará das mãos de Deus. A palavra de Deus nos revela que naquele dia muitos, meus irmãos, entrarão nos bunkers debaixo da terra para se esconder de Deus, pedindo, meus irmãos, que as montanhas, que as pedras venham cair sobre eles, para que venha morrer. Aleluia. Mas diz a palavra de Deus que naquele dia a morte, meus irmãos, vai estar amarrada, ela não vai poder tirar a vida de ninguém, e ali pagarão preço, meus irmãos. Aquilo que plantou, meus irmãos, de errado aqui na terra, vai colher naquele dia, e não terá para onde se esconder. Ninguém se esconde da presença de Deus, ninguém. Nós estamos vivendo aqui na terra, estamos, meus irmãos, como que estivéssemos nu diante de Deus. Deus nos vê, meus irmãos, como se estivéssemos nus diante dele. Aleluia. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos instantes da nossa vida, e Deus, meus irmãos, tem pressa que nós venhamos se arrepender dos nossos pecados. Eu tenho pregado, meus irmãos, já faz 5 anos que eu estou aqui pregando, meus irmãos,
insistindo para que todos venham se arrepender, para que todos venham deixar o seu pecado, a sua vaidade. Quantas pessoas aceitaram Jesus aqui, mas voltaram, meus irmãos, e continuam no mundo, continuam nas vaidades, não suportam a doutrina verdadeira. Não é minha não, meus irmãos, essa palavra não é minha, essa palavra é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo, e nós ensinamos, meus irmãos, o que está aqui na Bíblia, aleluia, ensinamos o que está na palavra de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E diz a palavra do Senhor, meus irmãos, que após ele ter dado o último suspiro, ele entregou, meus irmãos, a sua alma, o seu espírito a Deus, aleluia, e ali foi sepultado. Muitos dos soldados ali creram, acreditaram que era o Filho de Deus, porque a terra tremeu, houve uma escuridão, houve uma tempestade na hora. Nós vemos, meus irmãos, que a natureza não suportou ver o Filho de Deus sendo crucificado, morto para perdoar, meus irmãos, o pecado de milhares e milhares de seres humanos. Mas precisamos voltar a Ele, precisamos, meus irmãos, estar nele, na oração, na consagração. Vem orar comigo, meus irmãos, aleluia. Esta campanha é a campanha da unção de Deus na família, amém? Vem orar comigo. Ainda falta 2 domingos para nós terminarmos. No último domingo estaremos orando 3 horas de oração, para que a unção de Deus venha descer sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a sua família. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Jesus, aleluia. Vamos, meus irmãos, orar a Deus. Vamos agradecer a Deus por esses momentos gloriosos. Vamos orar a Deus. Você que vem em busca de uma bênção, peça a Deus para que Deus venha, meus irmãos, solucionar o seu problema, curar as suas enfermidades. O homem de si mesmo não tem poder para isso, mas o Senhor Jesus tem poder de curar, de libertar e de preparar almas para ir para os céus. Mas para isso precisamos voltar para Ele, amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus guarde a cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Glorioso Deus, eterno Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por mais um culto, meu Pai, na tua presença. Ó Deus poderoso, eu venho nesta hora te pedir, venha, Senhor, abençoar as minhas irmãs, meus irmãos, venha, Senhor, confirmar a cura, a libertação, a paz, a alegria nos corações. Oh Deus poderoso, estende as tuas mãos agora, acompanha cada um, Senhor, envia, Senhor, agora a unção divina no lar das minhas irmãs, ungindo, Senhor, o seu casamento, ungindo o seu matrimônio, os seus filhos, a união, meu Pai, no casal, no pai com o filho, no filho com o pai. Vem, Senhor, agora, unge, Senhor, o nosso lar. Oh Deus poderoso, eu repreendo agora todo o espírito da contenda, lá naquele quintal, lá naquela sala, naquela cozinha, naqueles quartos, em nome de Jesus. Vai sair do espírito da contenda, sai espírito das brigas, a poder no sangue. É o sangue que te repreende, é o sangue que te repreende. Sai agora desse lar, sai agora dessa mente, sai agora dessa vida, saia em nome de Jesus, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Tem alguém para aceitar a Jesus como Salvador? Tem alguém para entregar a sua vida? Se tiver, levante as suas mãos e vem na frente. Tem alguém?
Glória a Deus. Irmãos de outro ministério, quer fazer parte da igreja Deus de Abraão? Não tem? Glória a Deus. Então vamos, meus irmãos, fazer oração da fé. Aleluia. Glória a Deus. Oração da fé. A oração, meus irmãos, da vitória. Amém? Glorioso Deus e Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vem agora, meu Deus, vem agora solucionar o problema na vida das minhas irmãs, o problema na vida dos meus irmãos. Vem agora, meu Deus, dar a paz, dar a saúde, a alegria em cada coração, em cada vida. Põe as tuas mãos agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Dai, Senhor, a bênção, dai a vitória, o milagre, para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo. Confirma, Senhor, o milagre na vida de cada um, eu te peço em nome de Jesus. Amém? Diga comigo: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem quiser oração, vem na frente. Oh, glória a Deus. Irmãos, se tiver uma oferta para ajudar a obra de Deus, glória a Deus.